Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das 11 aqui, já com o Fernando Brito posicionado para a gente conversar sobre o cenário político de Brasília e de todo o Brasil, a coisa pegando fogo. A gente tem aí o arcabouço fiscal para ser votado, a sua urgência amanhã, né? A urgência do arcabouço fiscal. O relator, que é o Cajado, Fernando Brito, a gente já pode começar com esse tema, colocou ali dois gatilhos, né, no arcabouço e que atrasou a votação da urgência, que seria hoje. Você está acompanhando? Seja bem-vindo aqui ao Giro das 11, sempre uma felicidade te receber. Fernando Brito, como é que está? Conde, agora de manhã, o líder do governo na Câmara, Zé Guimarães, ele resumiu numa frase, entendeu? É o possível, né? O novo regime fiscal sustentável, que é o nome que deram para sugerir a mudança da denominação de arcabouço, né? Que é uma palavra que não tem nada de errado, mas tem alguma coisa de lembrança da palavra calabouço, né? Que é uma prisão, né? De alguma maneira, esse aprisionamento do governo a regras fiscais que se sobrepõem à função principal de um governo, que é propiciar o bem-estar e o desenvolvimento ao país. Então, qualquer limite desses, mais ou menos rígido, que se imponha, é certamente uma trava, uma limitação ao que esse país precisa, que é de investimento, que é de desenvolvimento, que é de novas chances de recuperar o seu dinamismo econômico. Mas, dentro do possível, nesses tempos em que o superávit fiscal substitui a ideia de Deus na onipresença e na onipotência sobre a economia, foi o possível. Né? Preservaram-se algumas questões muito importantes nesse fechinho de negociações, que foram a manutenção do Bolsa Família como intocável e, sobretudo, a política de reajustes reais do salário mínimo. Mas não há dúvida que isso tudo é secundário, porque o que o Brasil precisa mesmo é de se liberar de uma trava que não é fiscal, uma trava que é financeira, que é a taxa de juros, que alcançou agora com essa nova medição da inflação a incrível marca de 8% de juro real, né? Enquanto os países mais desenvolvidos do mundo estão praticando taxas, apesar de altas, negativas em relação à sua inflação. Então, nós vamos ter o reflexo, se o Brasil não tomar muito cuidado e se as políticas não se modificarem, nós vamos ter o perigo de desperdiçar mais uma chance de retomada econômica. Hoje mesmo o IBGE deu o saldo de crescimento do setor de serviços, que é o mais importante para a definição do PIB, responde por 70% da atividade econômica, aproximadamente, caindo, né, ainda em alta em relação ao mês anterior, 0,9%, mas caindo na medição anual de uma marca que já foi de 8% para meros 5%. Então, isso vai cair mais nos próximos meses. Né? Eu acho que, do ponto de vista da economia, a melhor e boa notícia, a melhor notícia, a mais importante, é que, finalmente, o governo conseguiu, aparentemente, sem grandes dificuldades, porque nós estamos numa conjuntura de preço internacional do petróleo caindo e de dólar caindo, conseguiu fazer, afinal, a mudança daquela fatídica política de paridade de preços internacionais e partir para um reajuste fixado em números mais realistas, mais condizentes com a nossa economia, isto é, com números que levem em conta o fato da Petrobras ter 80% da sua produção de combustíveis provinda de produção nacional, que não afeta aqueles custos internacionais que foram falados, e muito menos a variação do dólar. Então, eu acho que se aproveitou, pelo menos nisso aí, a oportunidade. Acho que isso vai ajudar, inclusive, a aprovar amanhã a votação de urgência do projeto de regime fiscal e talvez, na semana que vem, ajude a aprovar o próprio mérito do projeto. E aí partimos para a questão da reforma tributária. Essa, sim, muito mais definidora de posições ideológicas, de posições sociais, do que esta definição do arcabouço. Né? É possível, embora não muito provável, que algum tipo de justiça social se consiga alcançar na formulação dessa reforma fiscal, mesmo sem alterar essencialmente a estrutura fiscal do Estado brasileiro, que é
extremamente regressiva, injusta e que penaliza muito mais os pobres, os assalariados, do que aqueles que têm ganhos de capital, que têm ganhos do rentismo, que hoje, aliás, estão na faixa de 8%, como eu disse, né? Limpos, sem risco, sem problemas, com a garantia do Tesouro Nacional para aqueles que vivem da aplicação dos seus excedentes financeiros. Fernando Brito, posso falar uma coisa para você? Você está melhor agora do que antes, viu? Eu espero então ficar pior, porque a saúde não melhorou, entendeu? Eu espero que você, na sua gorduchice, se apiede aqui dos meus 25 quilos perdidos nesse processo. Né? Quem olhar... Eu vou emprestar um pouco para você, pode deixar. Eu que era magro de ruim, né? Agora eu estou ruim de magro. Mas tá incrível, você tá assim, parece televisão, parece aquela coisa assim perfeita. O cara vai, sabe, fala, pondera, tal, termina no tempo, e preciso, cirúrgico. Deixa eu parar de elogiar o Fernando Brito. Cirúrgico comigo, Conde? Não fala em cirúrgico comigo. Não fale cirúrgico, verdade. Não, proibido. Proibido. Eu quero, Brito, primeiro, deixa eu saudar o público aqui, que chega sempre muito carinhoso. Que carinho pro Fernando Brito aqui, do Tijolaço. A gente tá esperando o Tijolaço, daqui a pouco ele volta, né, o Brito? Deixa eu agradecer Sandra Bernardi, aqui que se tornou membro, Costa Neto, Marcelo Moacir, Ana Petri. Voltou, Conde? Voltei e tô aqui e não saio mais. Eu quero falar da PPI da Petrobras especificamente com você, mas antes vou mais um pouco no arcabouço, porque me pareceu que vai ter aquela leve sabotagem de alguns setores. É inevitável. Inevitável, né? Porque o relator, né, que é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. Cláudio Cajado. Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Ele colocou dois mecanismos, né? Aqui, reajuste a servidores e trava para concursos. E por isso a votação foi adiada. Ao mesmo tempo, ele protegeu aquilo que você destacou aqui, salário mínimo e Bolsa Família, que é do interesse especial do Lula. A gente sabe, Fernando Brito, que o Lula teve de chamar o PT para conversar, porque o PT não está muito gostando desse arcabouço, mas vai aprovar porque é um processo ali do governo de arrumação das contas públicas e tudo mais. E tem um relato de que o Haddad saiu aplaudido da última reunião do PT com relação a esse tema. O que você poderia acrescentar mais para a gente? Porque, assim, a direita está praticamente fechada. Ontem a Bolsa subiu e o dólar caiu, inclusive recorde, né? 4,88 em um ano. Recorde de queda do dólar, dizem os analistas, em função da proximidade da aprovação do arcabouço fiscal. Mais uma dissertação sobre o arcabouço para a gente. Olha, Conde, a gente tem que pensar sempre no seguinte, né? É tradição, em cada início de governo, né, a política econômica e a política de gastos ser mais arrochada do que o normal. Né? É preciso criar gordura que se vai queimar ao longo do restante do mandato. Aliás, não foi diferente nos próprios governos do Lula. A gente lembra que o início do primeiro mandato do Lula foi absolutamente avaro, talvez seja a palavra certa, na concessão de benefícios sociais. Programas de transferência de renda, por exemplo, foram começar mais tarde. Reajuste dos servidores começaram mais tarde. O próprio governo fez um apelo e os servidores colaboraram com isso para entender que eram necessários alguns meses até que se tivesse condições de fazer algum tipo de benefício para categorias que estavam com seu salário congelado, rachatado, como ficaram no governo Fernando Henrique Cardoso, no qual não tiveram reajuste algum. Foi semelhante o quadro que se encontrou agora, mas numa quadra em que, ao contrário do que aconteceu ali, né, o país estava vivendo, pelo menos, né, uma situação econômica, não poderíamos dizer normal, mas muito mais folgada do que essa que nós estamos enfrentando agora. Né? Veja, nós estamos diante do mesmo país que nós denunciávamos na eleição, onde há 10% das pessoas passando fome, né? Onde há 10% das pessoas vivendo com um nível alimentar inferior àquele que seria, não diria desejável, mas seria suportável. Então,
É interessante porque o governo teve que começar gastando, mas teve que começar gastando sempre de olho no que terá que gastar, no que terá para gastar amanhã, na continuidade da sua administração. Eu acho que nós vamos começar a enfrentar agora, conviver com uma onda de notícias melhores. Né? Essa questão da paridade do preço da Petrobras vai dar um alívio nos índices de inflação dos próximos meses. Né? É esperado que a Petrobras produza nos próximos dias um rebaixamento dos preços do petróleo nas refinarias, a ver se chegará nas bombas, mas uma baixa desses preços, e vai contribuir para que o governo enfrente esse período, os próximos 4 meses, que serão muito difíceis do ponto de vista inflacionário. Por quê? Porque foram os 4 meses em que Jair Bolsonaro colocou em prática o seu pacote de bondades da anulação dos impostos sobre os combustíveis, produzindo um resultado inflacionário até mesmo negativo ao longo desse quadrimestre. E nós vamos ter que atravessá-los, né, com um quadro em que o governo não tem, não pode, não deve produzir o mesmo tipo de bondade, entre aspas, né, com os preços da gasolina, mas pode, com essa nova política de preços e com a quadra internacional mais favorável do ponto de vista dos combustíveis, inclusive também com a queda da cotação do dólar na conversão para a moeda brasileira, pode enfrentá-los com talvez pequenos rebaixamentos ou, pelo menos, a estabilidade nos preços dos combustíveis. Isso vai ser decisivo, porque vai jogar um papel muito importante na questão central, na questão essencial, né, do Brasil hoje, que é a necessária, imperiosa, quase que vital queda das taxas de juros oficiais, que estão num patamar que arruína qualquer economia. Eu gostaria muito de enfrentar em qualquer debate o presidente do Banco Central, que sustenta que há uma inflação de demanda no Brasil. Não há, e o resultado do setor de serviços, fraco, que veio esse mês, mostra que não há um excesso de procura. Ao contrário, né? Há uma queda na procura que está levando o setor de serviços, que vinha se recuperando com muita força do vale em que penetrou com a pandemia, e vinha se recuperando com muita força, passar a ter desempenhos pífios, né, para os padrões brasileiros. Agora, Brito, o que eu acho um mistério é que o setor de serviços caiu, né, como você destacou, mas a gente está, toda vez que o PIB é atualizado, seja por bancos, pelo próprio governo, ele é atualizado para cima. A gente vê a inflação caindo. E outras... Muito pouco. Você acha? Um crescimento de 1% do PIB brasileiro é nada, é zero. Veja, Conde, o Brasil, em diversas oportunidades, né, como na década de 50 e como também no primeiro governo Lula, cresceu a um padrão que a gente podia, com um pouco de boa vontade, né, dizer que vinha quase num padrão chinês. Aliás, a China é um exemplo. Né? Crescimento de 6% no PIB para eles é uma frustração. Para o Brasil, o crescimento de 1% é nada, porque esse é um país onde é muito fácil crescer, por 2 razões. Primeiro, porque a situação econômica do país é muito inferior àquela que poderia ter. O Brasil é um país com uma economia que está enfraquecida. Em segundo lugar, porque é um país com potencial sob vários aspectos, populacional, energético, demográfico, mineral, para crescer muito mais. Nós estamos desperdiçando tempo. E tempo é o único capital que não se recupera, né? Porque ele vai cobrar lá adiante o atraso que nós vivemos hoje. Veja só essa questão dos preços do petróleo. Qual é o impasse que o Brasil se diz colocado? Tudo bem, o Brasil produz 80%, é autossuficiente em petróleo, mas não consegue refinar o combustível necessário para a sua autossuficiência. Por que não consegue refinar? Porque nós abrimos mão, em função de uma suposta austeridade e de uma suposta moralidade, que nós estamos vendo em que resultou, né, de desenvolver o nosso parque de refino. A essa altura, nós não só poderíamos estar produzindo todo o petróleo consumido no Brasil na forma de combustíveis, como também poderíamos até estar exportando os derivados. Agora, não estamos por quê? Porque lá, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, nós abrimos mão, abdicamos, né, de
levar a cabo um processo de recuperação do nosso parque de refino e trocando isso por uma política de desinvestimento, quer dizer, de venda das nossas refinarias. Olha lá, foi vendida uma para os Emirados Árabes Unidos. Vê lá que isso resultou em investimento, isso resultou em aumento da produção, isso resultou em rebaixamento de preços. Pelo contrário, cobra mais caro do que as refinarias da Petrobras. E obriga, né, uma boa parte do Nordeste a pagar pelo combustível mais do que se paga no Sudeste ou no Sul do país, abastecidos quase que integralmente pela Petrobras. Fernando Brito, eu estou procurando aqui, Fernando Brito, o seu Pix, que eu esqueci, que eu quero colocar na tela, para o pessoal que dá um carinho para você. É pix@tijolaço, né? Pix@tijolaco.net. Tijolaco.net. Está aqui o Pix do nosso glorioso Fernando Brito. O pessoal que está aqui dizendo saudade do Fernando Brito. Isso aqui. Não, relaxa que o Fernando Brito vai estar sempre aqui com a gente. Não vai estar sempre aqui com a gente aprende, né, que a transitoriedade é parte essencial da vida, né, mas eu vou estar sempre no lugar em que eu estive, né, do lado do povo brasileiro, do lado do progresso desse país, do lado da superação das travas que mantém esse gigante amarrado no chão, porque o Brasil continua sendo um grande Gulliver. Nós estamos amarrados por anões, por gente mesquinha e pequena, amarrados no chão do crescimento econômico. Não é possível que a gente se esqueça sempre que somos um dos maiores países do mundo, que temos uma das maiores riquezas minerais, que somos a grande reserva e esperança ecológica do planeta. Então, é preciso transformar esse potencial em energia. Como a gente aprendeu lá no ginásio, energia potencial que vira energia cinética. A nossa energia é mantida por esses cordões como energia potencial. E nós não vamos mudar se, nesse processo, a gente não for, além de soltando as estacas que nos mantêm amarrados, também rompendo algumas cordas que nos mantêm fixados ao solo. O que acontece com o Brasil é um complexo de vira-latas, uma mania de que este país vai progredir juntando moedinhas tiradas da dignidade, da alimentação, da saúde, da educação do povo brasileiro para pagar juros. Enquanto o Brasil não disser não a esse tipo de política suicida, olha, no primeiro governo Lula, ficou pública e famosa a briga dele com o Meirelles, porque o Meirelles aceitava fixar os juros oficiais do país, levando em conta um tal de spread, que era a margem de lucro dos bancos nas operações financeiras. Nós estamos vivendo situações semelhantes. Nós estamos, por exemplo, com o mercado imobiliário, diante da carência, até para a própria classe média, além dos pobres, como sempre, de habitação, que está travado por essa taxa de juros. Hoje, uma pessoa que quer comprar um imóvel, ela tem uma poupança própria de certo, mas ela esbarra em padrões, em níveis de custo financeiro dos empréstimos habitacionais que são absurdos. Uma pessoa que tem uma disponibilidade de capital, na hora de pensar em abrir uma lojinha, um serviço, uma empresa, etc., ela pensa duas vezes, porque para que ela vai abrir um negócio, incorporar o risco à sua vida, aumentar a sua capacidade, a sua necessidade de trabalhar, o seu empenho, se ela pode ganhar na renda fixa mais de 1% ao mês limpo, sem impostos? Então, os juros são o veneno da economia brasileira. Não só porque travam a economia existente, não só porque travam a atividade já instalada. Você vê, nós temos hoje, por exemplo, na indústria automobilística, 50% de capacidade ociosa. Quer dizer que se investir um tostão, nós poderíamos dobrar a nossa produção. Não dobramos por quê? Porque é uma loucura comprar um automóvel, pagando os juros que se cobram e pagando o preço que as empresas, independente da venda, fixam para os seus veículos. Então, o Brasil está vivendo uma série de travas que depende muito mais da decisão de rompê-las do que da viabilidade de eliminá-las do perfil econômico do país.
Fernando Brito aqui no nosso programa no Giro das 11. O Paulo Emílio, meu querido, para quem eu mando um abraço, um cheiro, está me avisando aqui que saiu o dado dos serviços aqui, quentinho. O volume de serviços do Brasil cresce 0,9% em março, acima do esperado, segundo o IBGE. Bom, tá embutido aqui na Mas repara, vê se ele te mandou também o dado anual, porque no dado anual, o acumulado de 12 meses caiu. Aqui, ó, segundo o IBGE, o setor agora está 2,4% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia, e 1,3% abaixo de dezembro de 2022, o auge da série histórica. Os serviços estavam em alta, porque todo o resto estava em baixa também, né? Ô, Brito, deixa eu aproveitar. O Ciro Gomes reapareceu aí, não sei se você teve a infelicidade de ver, mas falando do Lula em Portugal, mas ele disse uma coisa que ficou martelando aqui na minha cabeça, que é o seguinte, que se o Lula quiser, ele tira o Campos Neto. Ele falou assim, é só ele tirar. Por que ele não tira? Ele deu essa provocação. Por que ele não tira, o Brito? Porque, primeiro, né, para ele fazer isso, né, ele precisaria do apoio majoritário do Senado. Porque quem nomeia, quem aprova, quem destitui o presidente do Banco Central é o Senado Federal. E, falando claramente, o Lula não teria maioria no Senado para fazer esse tipo de ruptura, entendeu? Em segundo lugar, porque tudo para o Ciro se faz apenas com a vontade, né? Na época de movimento estudantil, a gente tinha esse jargão para definir. É um voluntarista, né? Ele acha que tudo se vai fazer com a vontade, como ele achava e prometia na campanha, que em 6 meses ele mudaria o Brasil completamente. Essa questão do eu quero, eu posso e eu faria, né? Ela é reveladora de um autoritarismo mental muito grande. O mundo não se move de acordo com a nossa vontade, né? Eu agora fico de vez em quando eu encontro um assim, né? Se você quiser, você vai melhorar. Não é assim, infelizmente, né? Porque tem uma série de fatores que estão condicionando o nosso comportamento, o nosso desempenho, e não são exclusivamente fixados pela nossa vontade. Acho que a opinião do Ciro, né, é tão relevante quanto o próprio Ciro se tornou, entendeu? Infelizmente, ninguém dá crédito a ele, infelizmente, é um talento político que se perdeu, movido exatamente por essa cegueira individualista, ególatra, que ele deixou que se impusesse. O Ciro deixou de observar a realidade e passou a ser escravo dos seus próprios delírios de vontade. Dogmático, Ciro Gomes, né? Vamos avançar um pouquinho aqui, deixa eu trazer comentários do nosso público. Agradecer a André Bartilotti, que se tornou membro aqui. Edson Macedo, exatamente, Fernando. Acabei de responder para um corretor essa impossibilidade que é minha situação. A taxa de juros mais alta do planeta me impede de comprar uma casa. Jana, aliás, o setor de imóveis também, que é um bom termômetro, né? Está começando a se recuperar agora. A Jana dizendo, isso aí, Fernando Brito, dá real... E ela solta esse verbo, solta o verbo, prepara. Ele quase ri, porque ri ele não vai rir comigo aqui, porque não vai dar essa colher de chá para mim, né, o Fernando Brito? Não. Prepara um caos seu e do Brizola para o final da sua participação aqui. Você não vai sair sem contar um caos aqui, seu e do Leonel. Vamos falar, deixa eu trazer aqui o outro tema que eu queria que você falasse, que é o pacote do Lula para a classe média. O governo está acordando, porque o governo fez tudo para os mais pobres, está dando certo, né? Agora a classe média fica sempre ali, né? Não tem nada, e agora eles estão querendo fazer, deixa eu até trazer aqui, ó, o objetivo é abrir diálogo com essa parte da população que foi mais refratária ao PT na eleição presidencial. Deixa eu ver se tem uma medida aqui anunciada. A ideia, de acordo com o integrante do governo, é abrir diálogo. Por enquanto é só diálogo, Fernando Brito. Mas e aí? Não, tem outras coisas que estão na agulha, como, por exemplo, a facilitação do crédito para a compra de veículos novos, né? Veículos populares que seriam fixados em R$60 mil o preço máximo,
Né? Então, isso aí é diretamente voltado para a classe média e baixa até, que deixou há muito tempo de ter aquele sonho desenvolvido no primeiro governo Lula de ter o seu carrinho, de ter o seu automóvel. Né? Acho que existem outras medidas que podem e vão ser tomadas. Por exemplo, eu acho que essa questão da gasolina, por exemplo, é um dos aspectos muito fortes para esse segmento da população, porque é aquele que está mais preso aos gastos com o combustível, né? Já que para os ricos o combustível pesa muito pouco, e para os pobres ele só pesa na medida que se reflete nos outros preços da economia, porque o pobre, afinal de contas, não anda em carro próprio. Né? Então, eu acho que existem medidas, e de certa maneira até necessárias, para tentar melhorar o desempenho político do governo Lula junto a esses segmentos. Mas eu não aposto muito nisso, não, porque nós vimos nas eleições passadas que a classe média, como dizia a Marilena Chaui, tem as suas atrações autoritárias, tem as suas atrações moralistas, que fazem com que ela, mesmo tomando na cabeça, como tomou no governo Bolsonaro durante 4 anos, e como já tinha tomado no governo Temer, acabe apoiando seus próprios algozes. Tá aí o Fernando Brito sintético, né? Como o nosso internauta disse aqui, quer ver? Ó? Ele falou assim: nossa, senhor Fernando Brito é de uma clareza e sintetização incrível. Ele até me pega no contrapé aqui, porque eu fico esperando aquela fala mais. Você mudou, Fernando Brito, para melhor, entendeu? Ó, vou ler um trechinho. Espero mudar para pior, brevemente. Olha só que fantástico isso aqui, né? Um dos exemplos citados é um programa que facilite a aquisição de painéis de energia solar. Lula já zerou os impostos federais sobre eles e deve somar à medida uma linha de financiamento para aquisição do equipamento num programa batizado de, atenção, Sol para Todos. É genial isso aqui, Fernando. Sol para Todos. Você colocaria energia solar na sua casa? Se eu tivesse uma casa, eu colocaria. Né? Mas o caso é que em apartamento fica meio difícil. Eu fico brigando por uma nesga de sol. Infelizmente, nem mesmo sol da manhã, porque eu tenho uma nesguinha de sol de tarde ali, né, onde você vai à praia em prestações. Você pode bronzear o seu braço esquerdo, bronzear o seu braço direito, bronzear o seu pescoço, né? Mas a nesguinha, infelizmente, não se torna mais generosa. Brito, eu quero ouvir você sobre a Eletrobras rapidinho, depois eu quero ter o Mauro Cid. Nesse aspecto, sim, Conde. Nesse aspecto, sim, é uma política correta. Né? O incentivo à geração, à autogeração de energia solar, porque eu não tenho casa, mas existem muitas casas no Brasil, existem muitas áreas que poderiam ser aproveitadas, ela é relevante. Veja que o Brasil, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o preço alto das placas e conversores de energia solar, nós progredimos. Numa década, saímos de 0% para 3% da energia consumida no Brasil ter sido gerada por equipamento fotovoltaico solar. Né? Como também na energia eólica, saímos de 1%, 0,5% para 12% da matriz energética brasileira, usando fontes de energia eólica, que nós temos em grande abundância no Nordeste e no Sul do país. Né? Justamente as áreas que, ao contrário do que acontece com a energia hidráulica, que é o Sudeste, em que o Sudeste lidera disparado, né? As áreas onde nós temos mais dificuldade de geração elétrica. Né? No Sul, uma grande participação da energia térmica, né? E no Nordeste um déficit energético que até hoje nós não fomos capazes de cobrir e que é essencial para o desenvolvimento da região. Né? Nós não temos uma produção no Nordeste suficiente, né, para abastecer toda a região e suficiente para socorrer o sistema elétrico nacional nas suas oscilações. Até porque, né, nós devemos dar atenção a essas energias, porque a solar é mais ou menos constante ao longo do ano e a eólica ela tem seu pico de produção exatamente no período de estiagem no Sudeste, onde o consumo de energia térmica acabava sendo o responsável por suprir as necessidades. Então, é relevante, mesmo que não seja do ponto de vista absoluto, né, em números totais,
não seja um grande acréscimo, um grande incremento na produção nacional, é relevante estrategicamente dar atenção a essas duas fontes de energia, porque além de serem ecologicamente mais justas, corretas e adequadas, elas são também economicamente necessárias para a gente fazer frente a essa dependência da energia térmica, que é cara, além de ser poluente, e ser também uma energia suja, sob todos os aspectos. O Brasil está bem, sempre bem. Impressionante como a energia eólica cresceu no Brasil. Acho que já responde por 12% do nosso consumo. 12%. E crescendo. E a solar parece que está em 4,5% e crescendo. Pois o que chama atenção, Conde, para aquela estupidez, né, da mídia brasileira, que ficou debochando do negócio do estocar vento. Estoque de vento, né? Porque é um estoque de vento. É um estoque de vento, porque, embora não seja diretamente a energia produzida pelas eólicas que seja acumulada, é claro que quando ela supre a necessidade que seria atendida pela energia hidráulica, ela permite que os reservatórios se esvaziem num ritmo muito mais lento, que cheguem ao período de estiagem com maiores reservas. Então, a estupidez nacional, né, é mais ou menos como a história da mandioca, entendeu? Que é uma fonte, né, alimentar de primeiríssima grandeza, em que o Brasil, né, mesmo sendo a terra, a pátria da mandioca, perdeu a sua liderança na produção mundial para a África, que planta sem vergonha nenhuma a mandioca, porque ele é um alimento barato para uma população pobre. E população pobre não falta para a gente aqui, embora falte mesmo sempre o alimento barato. A Dilma tá bonita lá na presidência do Banco dos BRICS. Daqui a pouco ela vai, inclusive, tem os olhos voltados para a África, né? África, 54 países, Fernando Brito, e eles estão tinindo para querer sair desse sufocamento que a Europa e os Estados Unidos promovem ali para eles. E agora vai ter a China e vai ter a Dilma lá para arrumar essa questão na África. Olha, gente, o Superchat está liberado aqui, viu? Pode fazer à vontade aqui. Queria trazer aqui uns comentários coloridos para o nosso querido convidado ilustre, Fernando Brito. Eletrobras, essa ida do governo no STF, mobilizando a AGU para discutir a questão acionária, se não me engano, semana passada você já tinha falado isso comigo, mas a imprensa ficou histérica com isso, né? Porque tem os seus interesses ali também. A Eletrobras, muitos analistas independentes, né, que não são atrelados ao mercado financeiro, dizendo que foi um roubo a privatização da Eletrobras. Queria te ouvir. Ou não é? É um roubo, né? Porque é simples. Coloque na sua vida. Né? Você aceita ter 43% da propriedade de uma empresa e só 10% na hora de decidir o que fazer? Para os seus negócios, você aceita? Claro que não. Né? Mas pede-se que o Estado brasileiro aceite. Mas eu acho que a questão da Eletrobras, ela tem também, na questão do crescimento econômico, uma parte da sua resposta. Porque no momento que o Brasil precisa, demanda e carece de mais energia, né, a necessidade de investimento da Eletrobras vai esbarrar, né, na questão da distribuição do seu controle acionário. Né? O Estado brasileiro vai ser chamado a investir na Eletrobras, né, e vai poder dizer o seguinte: bom, eu invisto, mas para investir eu quero aumentar o meu comando. Então, eu acho que a solução para a Eletrobras virá mais daí, porque do ponto de vista da aprovação legislativa, ou até mesmo da aprovação judicial, a correção desse absurdo que foi feito, não tem muitas esperanças, não. Né? Existe no Congresso e no Judiciário um argumento que supera todos, né, que é o poder econômico. Então, não acredito que se vá... Agora, eu estou muito ansioso com o programa de hoje, Conde, porque eu gostaria muito de ouvir o Streck falando do duplo julgamento que nós temos hoje, que é da elegibilidade do Deltan Dallagnol, que estava, quando concorreu às eleições, em tese, impedido de fazê-lo, porque respondia a processos no Conselho Nacional do Ministério Público, e também a questão da regularidade da eleição de Sérgio Moro, que passou a perna em todo mundo, né, no Podemos, no Álvaro Dias, no Jair Bolsonaro e no eleitor, com sua suposta transferência de título para São Paulo, né, passou a perna em todo mundo e agora está ameaçado no Tribunal Superior Eleitoral de ter que responder por esse excesso de esperteza, né,
que geralmente costuma capturar o malandro. Tá aí, Fernando Brito, aqui no nosso Giro das 11. Deixa eu trazer aqui comentários. Edu.edu.com. Oba, Brito deu um sorrisinho. Márcia Valéria Figueiredo da Silva Fará. Sorrir é a melhor coisa da vida. O Ananda Sem Graça. Põe o Pix do tijolaço na tela, Conde. Vou colocar daqui a pouco aqui para vocês. E Educom falando, Conde, o cara das 11, vamos marcar nossa enquete das 11 da noite. Qual a lambança que os bolsonaros apresentarão hoje? E Antônia Félix Souza, gratidão, Brito, magnífico, que Deus te abençoe. Tá na hora do nosso caos com o Leonel Brizola? O que o Leonel Brizola diria de tudo isso? Você que foi uma figura tão próxima. Vou contar um caso muito característico dele e que remete a essa minha situação. Você sabe que quando o Brizola foi levado ao hospital para fazer exames e foi uma internação da qual ele não sairia, porque ele teve um infarto durante esses exames, ele estava muito fraco, então ele teve que ser levado de ambulância. Né? E ele detestava esse tipo de coisa. O Brizola detestava, como dizia ele, da parte de fraco. Né? E aí ele foi levado na ambulância, e um auxiliar dele, o Eduardo, embarcou com ele na ambulância, e a ambulância saiu. E foi pelo trânsito ali de Copacabana, rumo ao hospital, e o Brizola, incomodado, né, falou com o motorista da ambulância. Ô, amigo, tu não tem sirene? Aí eu, não, tem, então liga. Para quê? Não, já que é para ir para o hospital, pelo menos vamos fazendo barulho. Então, eu acho que essa é uma lição boa na política, entendeu? Porque mesmo quando a gente tem que fazer concessões que não gostaria, e algumas até que não deveria, né, no mínimo a gente tem a obrigação de ir fazendo barulho. É nisso que eu coloco, por exemplo, esse caso da Eletrobras e questão do marco do saneamento básico. Né? O governo talvez não tivesse condições, certamente não tinha condições de ganhar e impor essas posições, mas pelo menos vamos ligar a sirene, fazer barulho e dizer que isso foi uma lesão aos interesses públicos e ao tesouro público desse país. Adorei, né? Não tem sirene? Imagina o Brizola reclamando disso, né? E o cara ligou a sirene? Ligou a sirene. Claro. Tem que ligar a sirene. Ô Brito, para terminar, a Maíra Goulart está chegando aqui, que é fantástica, vocês vão ficar apaixonados pela Maíra Goulart, faz uma análise muito contundente aqui do nosso cenário sociopolítico. A família Bolsonaro, família Bolsonaro, está se desmilinguindo, se desmoronando. Tem o Mauro Cid aí que virou a nuvem do celular dele, é uma verdadeira nuvem de trovoadas para a família Bolsonaro. Tem acompanhado isso, acho que é um processo irreversível, e as pessoas que diziam que o Bolsonaro ia causar, né, um pouco mais de trabalho, ia dar trabalho e tudo mais, acho que elas não estavam tão corretas assim. Eu queria te ouvir rapidamente sobre isso. Olha, eu literalmente sou um pessimista quanto a isso, entendeu? Eu acho que o efeito sobre o Bolsonaro ele pode ser até fatal do ponto de vista eleitoral, porque ele tira alguma coisa, claro, da sua performance, que já foi insuficiente para ganhar as eleições de outubro passado. Mas eu acho que existe um perdão total, uma aceitação total, um passar pano geral do eleitor do Bolsonaro, do núcleo eleitoral do Bolsonaro, em relação a essas situações. Porque o que é o Mauro Cid, senão um Queiroz verde-olivo? Né? Isso aí é típico e notório na família Bolsonaro. Vai tirar dele o suficiente para legitimar uma declaração de inelegibilidade por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ou para, mesmo não acontecendo isso, enfraquecê-lo eleitoralmente para a disputa de 2026, mas não deixa de mantê-lo como uma das principais e incompreensíveis polos da política nacional. Infelizmente, Jair Bolsonaro se tornou uma espécie de herói da estupidez. Aí, Fernando Brito, agradecer demais sua presença aqui. Obrigado. Tá? E a gente segue conversando e vendo esse Brasil aí que está saindo desse atoleiro danado que virou depois do golpe, depois do Bolsonaro. Diga sua despedida aí. Eu agradeço muito a oportunidade, Conde, de sair do meu silêncio forçado, porque escrever realmente está
está muito complicado para mim, a perda de concentração vem logo, e eu não consigo concatenar ideias o suficiente para me exprimir da maneira que eu gostaria, mas, sobretudo, porque eu tenho experimentado, né, o lado generoso dessa sociedade que a gente, às vezes, pensa que é egoísta, individualista, porque tem sido a ajuda dos leitores do Tijolaço, a contribuição que eles dão através do Pix e através das outras formas de contribuição que o site disponibiliza, que tem me permitido enfrentar essa quadra, que tem me permitido enfrentar sem preocupações que não sejam com a minha própria saúde, com o meu próprio atendimento médico, que, felizmente, estou conseguindo fazer, né, em um grau adequado e razoável na rede pública de saúde, e por isso também o meu agradecimento ao SUS, que já fez tanto e faz tanto pela vida dos brasileiros. Viva Fernando Brito, viva o Tijolaço! Vamos aqui na transição do nosso